Nesse vídeo, nós vamos abordar um assunto que pode parecer para algumas pessoas algo de pouca relevância, haja visto o mercado hoje em dia. Então, o que acontece? Esse vídeo, por exemplo, eu estou utilizando um amplificador, aproveitei um amplificador de carro, um amplificador de uma mídia de carro, de um som de carro, né, o rádio automotivo. Bem, acontece que o técnico em eletrônica em geral, os engenheiros também, os robistas também, tem muita satisfação em fazer aquilo que é seu, tá? Então, comprar, você pode. O mercado está aí. Tem um absurdo de ofertas no mercado. Mas, nesse exemplo aqui, eu precisei fazer uma adaptação de um amplificador. E nada melhor do que você dominar totalmente. Nesse vídeo agora, nós vamos apresentar a montagem deste amplificador ou de um amplificador usando o integrado que eu já abordei nesse vídeo e num outro vídeo que é de um aparelho que eu mesmo organizei a partir de sucatas e montei, que eu chamei de amplificador aparelho de som vintage, tá? Então agora nós vamos montar a placa de amplificador. Nós vamos montar o amplificador propriamente dito com sua placa, com seus componentes, baseados naquilo que o fabricante do integrado sugere no seu manual. E a gente vai comentando sobre os pontos principais desse circuito integrado para que a gente entenda como funciona esse integrado. Eu, particularmente, gosto muito dele. Oportunamente, nós vamos escalando algumas outras montagens, tá? Para eu fazer essa montagem, eu desenvolvi um método rápido e, ao mesmo tempo, eficaz, porque você pode fazer uma placa impressa e quando você começar a desenhar, se arrepender, querer mudar. Então, papel pode ser uma boa opção, tá? Então, eu desenvolvi um métodozinho, isso fui eu, né? Método artesanal, um método desenhando. Isso também porque posso fazer isso, nem sei se todos teriam essa mesma habilidade, considerando que eu sou desenhista desde criança. Mas, enfim, o que eu vou fazer? O integrado que eu vou utilizar é esse. Eu vou começar por ele. Eu vou usar essa peça aqui, de isopor de embalagem, né? E o papel. E eu vou furando e desenhando o circuito impresso. Eu aproveito para desenhar os dois lados. Eu desenho o lado da placa impressa, onde recebe os componentes, e eu desenho o verso onde vão ficar as trilhas. Considerando que é um desenho mais ou menos simples, eu vou fazer isso e vai ficar com aquele aspecto antigo dos aparelhos, onde não haviam muitas retas, trilhas finíssimas. Então, pelo contrário, eu não vou fazer nada com trilhas muito finas, vou fazer com as trilhas consistentes. É isso que eu uso essa peça aqui, para ficar mais fácil eu encaixar aqui. Então, uma peça fácil de furar como essa aqui, ó, fácil de furar, vai me ajudar a abrir os furos. Inicialmente, o que eu faço é isso aqui. Eu marco direitinho e furo para encaixar os componentes. Vou começar, claro, pelo integrado. Então agora eu vou me atendo ao esquema e vou vendo ponto por ponto os componentes que vão ser ligados. 100 nanofarads. Também posso usar essa garrinha que ajuda para segurar o capacitor e fazer a medição. 101 nanofarads. Eu vou desenhando aqui os tracinhos do lado do impresso. Aí eu marco, por exemplo, a posição que o
convencionei, ao mesmo tempo achei adequado para a passagem dos... Marquei aqui, aí, ó, o isopor serve para isso. E aqui eu encaixei o componente. Esse aqui, por exemplo, é o capacitor de entrada. Nesse caso é um capacitor C2 de entrada no circuito. Então agora que eu coloquei ele aqui na posição que eu acho que ele deve ficar, aí eu vou fazer o risquinho daqui para cá, para o pino 11 e 12. Pino 11 e 12 do circuito integrado. Então eu já estou descrevendo aqui como é que eu faço. E aí ele já estando colocado aqui na placa, né, no caso, eu vou desenhar aqui. E depois eu desenho do outro lado a identificação do componente. Então eu tenho os dois lados, conforme eu vou fazendo a placa. Aí eu fiz o tracinho agora. Por enquanto, ele é só indicativo, saindo do capacitor para cá, para onde está o pino 11 e o pino 12. Por enquanto é só indicativo. Quando eu desenhar isso tudo na placa impressa, eu vou cuidar de fazer alguns traços mais grossos para que eles não sofram por ficar delicados demais e frágeis, para serem danificados quando for dado manutenção, até mesmo na montagem, né? Então, olha só, do mesmo jeito que ele vai sendo feito, ele já vai automaticamente, já vou automaticamente criando o outro lado da placa, né? Então, aqui está o capacitor C1, que é de entrada de sinal. E aqui eu vou desenhar agora, não sei se vai dar para aparecer. Apareceu aqui e aqui. Esses dois pontos são justamente os pontos que eu furei do outro lado. Aqui eu estou marcando para ficar mais visível. Aqui. Esses são os pontos que eu fiz do outro lado, tá? E aí eu vou fazer o desenhozinho aqui igual a esse, indicando, e vou colocar escrito lá, se esse aqui é C1 e o outro é C2. Como eu já tinha escrito a identificação desse aqui, eu escrevi bem aqui, ele acabou atrapalhando, então depois eu vou dar um jeitinho de apagar com corretivo, né? Deixar isso aqui. Porque eu estou fazendo isso todo manual, claro. Então vai ficando assim, ó. Já coloquei os componentes no lugar como se estivesse na placa. Observem que eu estou tendo cuidado de fazer com que eles fiquem bem organizados de uma maneira bonita. Me preocupando com o posicionamento, mas também com a estética, né? E principalmente com a manutenção que possa ser necessária no futuro. Na verdade, só o fato de montar, depois precisa de passar por ajustes. Então, quando eu falo em manutenção, não necessariamente quer dizer que vai dar defeito e vamos precisar consertar. Não, desde os ajustes, da questão da medição dos pontos, para saber se os pontos estão todos corretos, a gente vai precisar sim ter facilidade de acesso. Esse é o capacitor C5, que liga o standby. É um capacitor de 10 micro, tá aqui, tá bom? Ele vem da tensão de 12 volts, através de um resistor de 10K. Capacitor de 1000 micro. Aqui ele ilustra 1.043 milifarads, ou seja, 1000 microfarads, né? Agora eu estou montando a parte sobre o transistor, porque é um transistor de pré-amplificador. E eu estou colocando aqui porque vai me ajudar a visualizar. O circuito eu desenhei aqui. Esse é um pré-amplificador que vai servir para pequenos sinais antes de entrar no integrado. Então, para aplicar no circuito integrado, que eu vou colocar aqui, representando a entrada do circuito integrado, eu vou colocar esse transistor
E esse transistor vai receber a tensão, no caso, como é a tensão que já existe, vai receber a tensão de 12 volts, passa por um resistorzinho de uma resistência baixa, uma resistência de 1 ohm, depois uma resistência alta, que no caso eu estou tomando como referência o outro circuito daquela placa que a gente trabalhou recentemente. Foi essa plaquinha aqui, nós montamos agora recentemente, vai ser uma placa que é utilizada na bancada, e eu estou utilizando para extrator de sinais na bancada de eletrônica. Eu ainda vou oportunamente fazer uma coisinha mais graciosa, dar um acabamento melhor, inclusive proteger, né? Então, como amplificador de pequenos sinais, eu vou utilizar esse transistor aqui, que fica flexível para eu ajustar. Aqui é a entrada, é um capacitor, e vai ficar flexível. Eu posso ajustar, depois de montado, com os valores dos resistores. No caso, o resistor de base e o resistor de emissor. No teste daquela placa, nós fizemos essa avaliação de sinal de entrada e o sinal de saída no transistor. Então, amplificou sensível. Essa é a maquinazinha de furar impresso, né? A gente coloca aqui por cima, é uma das maneiras de fazer. E eu preparei esse gabaritozinho, preparei essa mesa aqui para apoiar essa peça, para trabalhar melhor. E aqui um guia que eu regulo aqui para frente e para trás, para as peças ficarem apoiadas aqui nesse guia e ficar alinhado quando eu furar. Quando ficar, por exemplo, furos de circuito integrado, eu consegui fazer alinhado, não ficar torto, um para um lado, outro para o outro, que não é muito simples de fazer. Isso na indústria é feito, claro, de uma maneira bem mais sofisticada. Aí aqui a gente vai furando. Por exemplo, aqui furou. Aí eu só afasto para lá a peça um pouco, continua guiada aqui na direção do próximo furo. Mesma coisa, eu vou só levando a peça mais para lá. Aí aqui é só apertar e furar. Sim, concordo com você, ficou uma porcaria, mas também faz muitos anos que eu não faço uma placa impressa. E também, você que é mais jovem, com certeza vai ter mais capricho e vai fazer mais bem feitinha. Cuidadosamente eu vou desenhando aqui, olhando para cá. Os pontos já furados vão servindo como guias para eu localizar os caminhos aqui. Essa é uma maneira artesanal de fazer a placa. Depois de desenhado, é importante você se ater às trilhas, prestar bem atenção para que não haja falhas na pintura. Mesmo que você utilize impressoras a laser, por exemplo, para imprimir o desenho, preste bem atenção e retoque cada ponto da placa para que não fique falhas. Leia atentamente na embalagem todas as orientações. Depois de pronto, você precisa proteger a placa. Se você vai utilizar a placa logo imediatamente, você pode soldar todos os componentes e depois aplicar uma camada de verniz. Sem muitas pretensões, eu anotei os componentes, alguns dos componentes, para facilitar um pouco na hora que eu montasse, porque isso aqui, como está sendo feito artesanalmente, né? Então, por exemplo, aqui ó, eu marquei, até escrevi R1 10K. Se eu fosse fazer agora em série, seria tudo bem mais organizado, lógico. Mas aqui, já para simplificar na hora de eu montar, eu marquei alguns usando o símbolo. A montagem começa pelos resistores. Primeiro você coloca resistores, depois capacitores, depois vai para os semicondutores. Como no meu caso é uma montagem totalmente artesanal, cada componente que eu estou colocando, eu estou conferindo se a posição está correta e se o circuito está correto. Quanto mais corrigir, melhor. Nessas horas, esse suportezinho, ele é muito bom, inclusive com a lupa, né? Porque a gente precisa fazer as soldagens e verificar bem com cuidado se a soldagem ficou bem feita e se não há curto entre peças que estejam muito próximas umas das outras, trilhas muito próximas. Então, a lupa ajuda bastante para que você vá logo conferindo. Agora, depois de colocar os resistores, eu vou colocar os capacitores. E no meu caso, que a placa é artesanal,
eu mesmo desenhei. Então, conforme eu vou montando, eu vou seguindo uma sequência numérica dos componentes e vou logo conferindo, vou reconferindo pelo esquema. Eu tenho aqui o esquema que eu desenhei e vou confirmando, porque quanto mais confirmar, melhor, para não haver depois problemas de erros, né? Agora que eu terminei de colocar os capacitores, todos os capacitores, eu vou colocar os semicondutores, que são os transistores, e vou colocar o integrado. Mas antes eu vou colocar os soquetezinhos, esses soquetes. Aonde é que você vai? Quando é que você vai? Como é que você vai? Como a montagem é artesanal, então eu vou, agora que já coloquei os componentes resistores e capacitores e os dois SMD, e coloquei os dois transistores, então já com o conector aqui, que vai para a ligação no circuito externo. Então agora eu vou fazer um teste para ver se esse estágio, justamente dos dois transistores, está funcionando. Então, como é difícil eu ir mostrando, eu vou falando. Eu liguei aqui uma fonte na minha bateria ali de 12 volts, e aí aqui é a entrada do negativo e aqui é a entrada do positivo, no caso. Eu vou segurar aqui, aparece lá 12 volts, 12,3 volts. Atravessa o resistor, que é um resistor de 1R, e vem para cá. Aí, como está sem carga, aparece de novo 12,3. Daqui, ele vem para esse capacitorzinho aqui. Então, esse é o ponto, 12,3. Daqui vem para cá para o coletor de um dos transistores. Coletor 12,3. E aqui é a base do mesmo transistor, 8 volts. Por quê? Porque está polarizado pelo resistor de 1 mega, dando uma queda de tensão. O emissor não tem nada. Aí aqui o outro transistor, 12, e a base do outro transistor, 8. Então as tensões estão chegando no transistor a partir da fonte. Vou pegar uma sequência aqui. Aqui está sendo, vou salvar, está saindo uma frequência de 2 kHz. Bom, como estava variando, tremendo, aí eu capturei a tela. Está dando 197 milivolts de pico a pico. 5 milivolts, está dando 5 milivolts negativo de tensão, né? Aqui, e está dando 2, que é como eu configurei mesmo o gerador, 2 kHz. Daí eu liguei aqui na entrada e o sinal ficou inconstante, então eu vou ter que revisar um pouco aqui, perder um pouco o nível de sinal, como se a impedância estivesse baixa, que é justamente o que eu não quero. Eu quero impedância alta de entrada. Esses contatos falsos aqui é que atrapalharam um pouco, mas já arrumei um pouquinho aqui. Eu vou injetar aqui o sinal. Aqui o sinal é esse. Aí depois do capacitor entrando na base, está aqui o sinal. E no emissor ele aparece perfeito, mas aparece baixo, né? Aqui ele aparece com 44 milivolts de pico a pico, a frequência está normal, e a tensão aparece com uma tensão menor. Então eu vou ter que trabalhar nisso aqui agora. Tá aí, ó. A tensão está com 1 milivolts e a entrada, na verdade, está com, variando um pouquinho, mas parou um pouco agora, 3 milivolts. Então ele está baixando, né? Tenho que ajustar esse ponto agora. Eu coloquei aqui de uma posição boa para testar. Eu liguei aqui já, não perdi muito tempo para não demorar, mas já liguei aqui o injetor de sinal, o gerador, né? E aqui é a informação dele chegando aqui nesse ponto, ó, tá aqui. Tá? Essa informação eu vou salvar. Lá vai. Salvar. Salvei. Então essa é a informação que chega na entrada do transistor, que é, também aqui tem um capacitor, então chega aqui no transistor, na base do transistor.
tá? E aqui a saída do emissor. Pronto, está aqui, muito show, amplificando o transistor sem nada, zero distorção. Está balançando um pouquinho, mas isso aí é também o ambiente aqui. Então, beleza, o sinal está maravilhoso, ampliando. Agora, a medição dos transistores, medição da tensão dos transistores, os dois transistores de pré-amplificador, né? Eu vou colocar aqui a caneta no negativo e vou medir na base do transistor, de um dos transistores, 1,77. Coletor, os 12 volts, e o emissor 1,13, aí observe, 1,13 no emissor e 1,76, né, na base. Mesma coisa acontece no outro, na base 1,76, no emissor 1, no caso 12, mas essa variação está tranquila, e no coletor 12. Então 12 volts no coletor é a polarização do transistor. A base tem que dar uma diferença de potencial pequena, no caso próximo de 0,6 a 0,7 volts, considerando corrente contínua, né? Nesse caso, o transistor está funcionando e está amplificando. Então, beleza. E onde, quando e como você chegar, o que será? E onde, quando e como você chegar, o que será? Será que acabou? Será como uma novela que chegou ao capítulo final? Essas duas trilhas são o chamado SGND e PowerGND. Essa aqui é SGND e essa PowerGND, ou seja, esse aqui é o Terra GND de saída e o GND de potência. Eu usei esse resistorzinho de 1 ohm de resistência, né? Um R. Coloquei ele aqui para interligar esses dois terras, mas só por uma questão de prevenção, mas eu vou fazer as ligações individualmente. Esse SGND aqui eu vou ligar na parte de saída propriamente dita de aterramento, e essa parte aqui eu vou ligar na parte de entrada. Então a parte de SGND está chegando aqui nesse conectorzinho e a parte de potência está chegando nesse outro aqui. Então vai ser um é o caminho de SGND, saída, e outro é o caminho da entrada. Então haverão dois caminhos. Aqui vai ser ligado na saída, na parte de saída, o GND próximo da parte de saída, e aqui vai ser ligado o GND próximo da fonte. Estou fazendo aqui o primeiro teste já da placa, né? Aqui eu liguei a placa num aparelho de carro, aqui numa mídia de carro, e tirei um canal. Está um canal só ligado. Eu tenho a vantagem de ele ter sido montado desse jeito, porque onde está o capacitor, esse capacitor, ele não está interligado diretamente nesse antes de chegar lá. Então existem duas entradas individuais, uma para o positivo para um canal e o outro para o positivo do outro canal. Isso vai ser muito bom. Vai ser muito bom porque eles não ficam se interagindo. Então esse capacitor vai servir como filtragem exclusiva do canal que agora eu vou definir como canal direito. Eu anotei aqui. E esse como canal esquerdo. Então o primeiro teste sendo realizado, depois eu vou ligar, a seguir eu vou ligar esse daqui e depois eu vou ligar os dois juntos. Só para testar. E agora está entrando uma música que eu não tenho direitos dela, então não vou poder demorar.
De novo, outra música aí que eu não tenho direitos, então estou passando. Mas enfim, gente, o primeiro teste está sendo realizado e sucesso, tá? Sucesso. A propósito, foi muito mais prático para mim, já que eu estou trabalhando numa bancadinha aqui improvisada, foi muito prático para mim usar a minha parafusadeira com a bateria dela. Isso me garante tudo aqui, a minha visão. Mas, mesmo assim, lâmpada série, tá, gente? Então, isso que vocês escutaram agora é um teste ainda utilizando uma fonte de bateria pequena, 12 volts, bateria pequena, e a lâmpada série ligada aqui para prevenir qualquer incidente. Bom, vou fazer algumas avaliações aqui com ele tocando. Eu dei pause e agora eu vou trocar para medir a outra saída. Vou começar a comparar. Tô aqui, vamos cantar, quero ver você feliz. Tô aqui pra fazer você dançar, com o astral contagiante. Tô aqui, vamos cantar, quero ver você feliz. Tô aqui, vamos cantar, quero ver você feliz. Tô aqui. Na realidade, o que eu estou notando é que um canal está diferente do outro, né? Pode ser a gravação também, até pode. Mas, ó, sem som. Passando para outra música que eu vou ter que tirar porque não é meu direito. E tem essa frequência aí. Vamos ter que eliminar, né? Como vocês podem ver, nós já temos vários vídeos voltados para a eletrônica, justamente porque uma grande parte da minha vida eu dediquei ao mundo da eletrônica. Sustentei, inclusive, minha família durante algum tempo exclusivamente com assuntos de eletrônica, tá, gente? Então tem vários vídeos aqui e agora nós vamos falar de novo, nós vamos falar sobre como montar passo a passo. Nós vamos explicando e comentando. É importante você ter em mente que é a possibilidade que você tem. Se alguém disser, não, mas tem tudo para vender, compre. Se você quer comprar, compre. Tem tudo para vender. Obrigado por assistir nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta dos nossos assuntos, então curta, comente, compartilhe. Se você não tem afinidade com a eletrônica, tem alguns outros assuntos que a gente vai abordar, inclusive com a minha família, participando do meu canal. Então lembre-se, quanto mais você compartilhar, mais ajuda o nosso canal a crescer. E eu agradeço. Muito obrigado. E onde, quando e como você chegar, o que será? E onde, quando e como você chegar, o que será? Quantos surgiram em seu caminho? Quantos sumiram de seu caminho? E onde, quando e como você chegar, o que será? E onde, quando e como você chegar, o que será? Onde moram os que ficaram? Onde moram os que sumiram? Talvez em um lugar chamado saudade. Talvez esse lugar se chame saudade. Talvez esse lugar se chame saudade. Ai,